9 da manhã, 17h07 a temperatura. Bate-papo. Nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo e nós vamos falar sobre uma pesquisa denominada o Comportamento do Consumidor do Vale do Taquari. Estamos recebendo aqui no estúdio Pamela Cristina Faleiro e o Pedro Augusto Carlesse. Eles são sócios fundadores da empresa Morama Branding. E para falarem a respeito desta pesquisa, né? A Pamela, que é pós-graduada em Branding e Business pela Univates, atua no mercado há mais de 10 anos. O Pedro é pós-graduado também em Branding e Business pela Univates, são mais de 15 anos de atuação no mercado. E eu gostaria justamente que vocês, primeiro, Pamela e Pedro, saudando, agradecendo a presença de vocês, muito bom dia, nos situassem o que é a empresa de vocês, né, para depois a gente entrar na pesquisa. Tudo bem? Muito bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Estamos muito felizes em estar aqui também para compartilhar essa pesquisa com vocês. É isso aí. E como tu perguntou, a Morama, então, ela é uma empresa de pesquisa e gestão estratégica de marcas. A gente basicamente trabalha com planejamento e construção de marcas, posicionamento de marca e pesquisa de mercado, pesquisa qualitativa de mercado, né? Que é basicamente esse estudo que a gente está trazendo aqui. E é isso, né, Pamela? Exatamente. A gente sempre gosta de trazer que a gente olha para a marca como um todo, né? Que marca não é só o desenho ali, e sim é parte do negócio, né? É o negócio das pessoas. Então, a gente tem esse olhar para a marca de uma forma mais geral e envolvendo vários setores das empresas e organizações para a gente não ficar achando que é só, né, a comunicação externa, enfim, as coisas que estão mais difundidas e às vezes causa essa confusão. Então, a gente olha para o negócio mesmo das pessoas para falar de marca. Só para citar aqui, Ricardo, ouvintes, a Pamela e o Pedro já estiveram atuando em projetos de criação, de participação de marcas, por exemplo, Itaú, Libes, Fruc, Disney, Lectra, Languiru, né? Só para citar algumas das marcas, né, de trabalhos que eles realizaram. Então, tem um know-how aí também interessante para compartilhar com os nossos ouvintes. E pesquisas, vocês já haviam feito outras pesquisas, como é que foi desenvolver essa Marcas e Relevância 2021, um olhar em profundidade para o consumidor do Vale do Taquari? Porque quando fala em pesquisa, tem muita gente que fica com o pé atrás, né? E detalhe, essa aqui é uma pesquisa qualitativa, né? Que visa a qualidade, não a quantidade. Então é importante falar um pouco sobre esse processo também. Sim, pois eu sou a responsável por essa parte de pesquisa na Morama. Tive uma experiência... A gente, na verdade, desde o início da Morama, a gente valoriza muito esse olhar e esse ouvir as pessoas, né? E isso faz muita diferença para o nosso trabalho. E eu tive uma experiência grande em São Paulo, que vem nessa atuação de alguns clientes aí que foram citados, e era o dia a dia de pesquisa de mercado, né? E muito focado na pesquisa qualitativa, que é realmente entender muito além do número, da quantidade de pessoas que vão fazer determinada coisa, o porquê que elas vão fazer isso, né? Porque, no caso da pesquisa que a gente está falando aqui, que é Marcas de Relevância no Vale do Taquari, a gente olhou muito do porquê que as pessoas compram aqui, o que elas buscam das marcas daqui, das empresas daqui, e para saber esses motivos mesmo, né? Muito além da quantidade de pessoas que vai optar por algo ou não. A gente optou por fazer esse estudo qualitativo exatamente por essa qualidade dos dados, né? Para a gente conseguir falar de uma forma relevante também, como diz o nome da pesquisa, com as marcas e negócios aqui da região, trazendo informação para que eles possam atuar no dia a dia. Então, isso foi super importante, né, Pedro? Inclusive, um estudo qualitativo foi uma das coisas que a gente, desde que a gente começou a trabalhar com a Morama, né, a gente abriu a Morama há 5, 6 anos atrás, a gente sentia falta no mercado de ter dados qualitativos aqui da cidade, aqui da região. E isso é fundamental, no nosso ponto de vista, que os empresários consigam ter informações daqui, para tomar uma decisão mais qualificada, para entender de fato algumas coisas que às vezes a gente no dia a dia fica se perguntando, pô, mas será que é assim? Será que as pessoas do Vale pensam nesse jeito também? Porque a gente tem muito dado de Brasil, tem muito dado de Rio Grande do Sul, de mundo,
Mas será que algumas coisas que estão acontecendo lá fora, vamos chamar assim, né, fora do nosso raio aqui, também são assim aqui? E aí, a partir dessa provocação que a gente teve, né, e de várias e várias conversas que começamos a fazer para alguns empresários ao longo de 2020, a gente olhou e disse, cara, agora é a hora da gente pegar, trazer um material que é nosso, né, que não é para um cliente, porque como a Pamela disse, para clientes a gente já fez várias pesquisas, mas são direcionadas, né, elas são fechadas, são privadas. E agora aqui a gente tem de fato um material que não é de ninguém, vamos dizer assim, é nosso, mas é da comunidade. É da comunidade. Na verdade. Mas Foi alguém ninguém que contratou? Isso eu ia perguntar. Não, exatamente. Foi iniciativa de vocês. É iniciativa nossa. A gente fala que é um projeto autoral, né? Que foi iniciativa nossa para poder oferecer esses dados para os empresários, marcas, enfim, para as pessoas aqui da região mesmo conseguirem atuar de uma forma mais assertiva, né? Quanto tempo durou a pesquisa? Quando foi realizada? Quantas pessoas pesquisadas? Sim, a gente começou em abril desse ano a aplicação mesmo das entrevistas. Foram entrevistas individuais, todas em profundidade, então duraram de 1 hora a 2 horas, às vezes até mais, com 30 pessoas aqui da região, sempre considerando uma diversidade nesse perfil, né? A gente considerou pessoas de diferentes idades, de diferentes profissões, de diferentes áreas, de diferentes etnias. Então, a gente buscou uma diversidade nessa amostra, né? E foi uma amostra aleatória, que isso é importante também para a pesquisa, para a gente conseguir falar sobre os dados, né? Então, a gente ficou de abril até junho conversando com essas pessoas. E depois foi o processo de análise desses dados, porque como era muita coisa, né? Quando é uma pesquisa qualitativa, também tem essa característica de ter muito dado, porque são conversas profundas realmente que a gente... Quantas perguntas são feitas numa pesquisa, em média? Nossa. Eu acho que esse roteiro nosso devia ter em torno de umas 20 perguntas. 20 perguntas. Mais ou menos isso. Mas não era só opção assim, sim ou não, né? Não, na verdade não. Todas elas, de fato, a gente foge desse sim ou não, né? Isso. Então todas elas são pra gente ter essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Isso. É basicamente isso. Também é algo semelhante com o que estamos fazendo aqui. Daqui a pouco vocês têm um roteiro, mas se a pessoa fala uma coisa, foge de uma pergunta do roteiro, vocês fazem outra. A gente chama de roteiro semi-estruturado, porque ele está ali só para assim, não vamos esquecer nenhum ponto desses. Mas a conversa acontece de acordo com o que a pessoa vai nos trazendo, para ser o mais espontâneo possível. Então, a gente lança, claro, um primeiro momento de perguntas sobre como foi o consumo dela no último ano, né? E deixa ela trazer essas informações e a partir do que ela fala a gente vai em busca de outros dados, né? Então é nesse sentido. São 30 pessoas, né, que vocês falaram, focando mais em Lajeado, pegaram a região como um todo. Quais os municípios que vocês atenderam nesse caso? A gente entrevistou pessoas de Lajeado, Estrela, Rio do Meio, Teutônia, Taquari, Encantado também a gente teve gente. A gente acabou tentando trazer uma pluralidade maior. Assim. Presenciais as entrevistas? Todas, não. No momento foi mista, uma parte foi presencial, outra parte foi digital. O famoso híbrido, então. Isso. Exatamente. Até porque a gente queria deixar a pessoa mais à vontade possível, né? Porque era importante para a gente que elas se sentissem à vontade para falar. Isso também é importante na pesquisa qualitativa, de trazer um ambiente que a pessoa se sinta em casa, digamos assim, né? E não direcione as respostas também por isso, porque é muito importante essa isenção, assim, né, do ambiente. Então, a pessoa tinha que se sentir confortável. Então, a gente deixou, nesse momento, por causa da pandemia em si, ela escolher se queria presencial ou não. Pamela e Pedro, o que dá para antecipar, o que vocês apuraram aí, em termos de comportamento do consumidor, assim, que é relevante? Muita coisa. A gente tem quanto tempo? Uma manhã toda? Não, Fabiano, eu acho que assim, a gente, no estudo, tá, a gente compila em 2 grandes blocos, assim, que dá para trazer. Um é em relação da experiência, de fato, de compra, né? Como que eles estavam se sentindo em relação à experiência. E o bloco principal que a gente tem, que são 6 pontos que a gente compila, que são os mais importantes para o consumidor aqui da região. Eu acho que mais do que dizer o que é importante para eles, é dizer o que esse consumidor não quer mais, né? E eu acho que a gente teve ao longo desse último ano uma aceleração muito grande em muitos movimentos e comportamentos e formas de se relacionar com os negócios aqui na região.
Coisa que antes, ali até 2019, a gente vinha a passos mais lentos, vamos dizer assim. E ao longo de 2020 ali teve muita digitalização, teve muito contato que não era só físico. E isso foi importante para esse consumidor. Então ele não quer, de certa forma, voltar àquele patamar que se estava em 2019, em algumas características, de ter uma experiência onde ela é massivamente presencial, onde ele tem pouco contato com a indústria, o comércio, ele descobriu mais formas de se relacionar, ele descobriu mais formas de poder chegar aonde ele quer chegar, encontrar o que ele quer encontrar, seja informação, seja um produto, seja algo, enfim, um bem pessoal ou bem para casa. E ele não quer voltar para isso, sabe? Ele quer poder continuar tendo uma boa experiência de compra, ele quer poder estar se relacionando mais com as marcas, com os negócios daqui, ele quer poder estar mais presente no dia a dia, assim, e conseguir ver as coisas de forma mais clara. Eu acho que isso são alguns pontos importantes, assim, porque tem movimentos, depois a Pamela pode até falar um pouco disso, que eles são elásticos, assim, que é como a gente traz no estudo, né? Tem coisas que mudaram e tem coisas que elas se adaptaram por um período e agora estão voltando também a um pouquinho do que era. Mas esse pouquinho do que era deixa um resíduo novo, assim, de muito nessa experiência de compra, assim. Acho que esse é o tema principal do que a gente traz na pesquisa. Né? Na relação com as marcas e com os negócios, assim, acho que isso foi a grande questão, assim. E ter esses movimentos, claro que tem movimentos elásticos que a gente chamou, porque ele mudou de forma e agora volta, né? Mas tem muita coisa que veio para ficar nesse período. Então, é isso que a gente traz nesse documento, né? Que está disponível, inclusive. E os 6 pontos que o Pedro citou ali, que são o último capítulo e que trazem realmente os 6 pontos que importam para as pessoas que vão consumir aqui na região, eles vão ser o tema da nossa reunião almoço de amanhã, né, na ACIL. Então, ali a gente vai explorar cada um deles de uma forma um pouco mais profunda, assim, e trazer também sempre o que a gente encontrou de dados, né, e também oportunidades de ação. Que isso a gente buscou muito, assim, nessa pesquisa, ter coisas que as pessoas pudessem agir imediatamente, né? Não é lá para o futuro distante, é para agora, é para agir agora, né? Para ajudar no planejamento para os próximos meses, para o próximo ano, e para trazer esses subsídios para uma ação mais assertiva. Estamos conversando com Pamela Faleiro e Pedro Carlesse, sócios fundadores da Morama Branding, responsável, então, pela pesquisa do comportamento do consumidor. É importante, a gente não está falando aqui dos empresários, das empresas, das lojas, não, é um comportamento do consumidor. E aí eu vou pegar a minha experiência como consumidor. Hoje em dia tu vai numa loja, dificilmente tu sai de lá sem dar o teu celular, teu e-mail, as pessoas querem, porque elas querem fazer esse contato, ficar te oferecendo, te mandar alguma coisa. Eu imagino que tem pessoas que gostam disso, mas outras que já preferem não receber. E tem aquelas que preferem ir na loja, tem aquelas que gostam de fazer quase tudo virtualmente, aquelas que gostam de receber e aí na loja fechar o negócio. É mais ou menos por aí, talvez nesse misto, é de receber alguma informação, mas fechar presencialmente. O consumidor aqui ainda tem essa necessidade. E até eu queria saber sobre os consumidores que vocês entrevistaram, porque tem muita diferença de comportamento entre faixa etária. Tu pega uma pessoa de 60, 70 anos, talvez ela não vai ser muito... ela vai ser mais resistente a receber algo virtual e vai querer o presencial. E o mais jovem talvez não quer aquele bate-papo na loja e quer receber mais o virtual. Teve essa distância também que vocês encararam? Posso? Pode. Teve, mas eu vou dizer uma coisa para vocês assim. O consumidor que tem mais idade, é ele que decide, é ele que tem o poder aquisitivo, mas ele tem uma coisa muito importante. Ele tem familiar. E ele pode não estar pegando o celular ou o notebook para fazer a compra. Mas é ele que fala, filho, compra para mim. É isso que eu quero. E aí o filho vai lá e compra para ele. E ele não sai de casa para fazer a compra, por exemplo. Assim como também tiveram pessoas, que foi um dos casos que eu me lembro agora, que foi muito interessante, que foi um jovem, devia, sei lá, numa faixa de até uns 30 e poucos anos, e ele disse, cara, eu nunca comprava pela internet. E aí, durante os últimos meses, eu fiz todas as minhas compras pela internet. Todas.
e eu acabei tendo que ir para boa parte delas para lojas que não eram daqui. Eu sei, isso impacta, né, para o empresário daqui, mas ele acabou encontrando em outros lugares esse ponto de contato digital para poder fazer a compra. Mas sim, para aquele também consumidor que tem um pouco mais de idade, ele ainda tem muitos hábitos totalmente presenciais. Mas ambos descobriram muito esse lado do digital. Eu acho que muito além da idade, é a forma como a pessoa se relaciona com o consumir, né? A gente fala que a gente pode fazer segmentações comportamentais muito mais do que demográficas hoje, né? Quando a gente fala de marca. Então, tiveram pessoas mais jovens que preferem, para alguns tipos de produto, ir na loja, ter esse contato físico. Tiveram pessoas mais velhas que estão, para esse tipo de produto não quero mais ir na loja. Então, isso a gente trouxe também no nosso arquivo, no nosso documento, desses motivos, do que comprar online, do que comprar físico e como fazer essa relação, assim, porque eu acho que o importante para o consumidor é que ele possa escolher o que ele quer fazer naquele momento e a presença das marcas estarem ali, né? Sim. As marcas estarem presentes, na verdade, onde ele quiser comprar. Foi possível apurar, por exemplo, e vocês evidentemente acompanham a movimentação de mercado, né? A chegada de marcas nacionais aqui na nossa região, né? De lojas de departamento, de alimentação. Se o consumidor ele tem identificado isso, ou se ele tem uma raiz muito forte com as marcas locais, foi possível identificar, foi possível perguntar sobre isso? Que visão a pesquisa apresenta? Sim, a gente trouxe um capítulo só sobre o consumir local e o que significa isso para as pessoas. Existe uma percepção assim de que, mesmo sendo uma marca nacional, ela está vindo para a região para investir aqui e está trazendo emprego para as pessoas daqui, e então tem essa relação assim de estar investindo aqui na região. O que a gente traz muito forte é que aquela questão que a gente tinha muito enraizada do bairrismo, de só porque é daqui eu vou comprar, isso não para em pé sozinho, digamos assim. A gente precisa dar mais motivos para as pessoas, além de só ser daqui, né? A gente precisa mostrar por que é legal comprar o nosso produto, o que a gente tem de diferente das outras marcas, como a gente contribui para a comunidade também. Então, é um pouco além de ser daqui somente, né? A maioria das pessoas traz essa questão, se for daqui eu vou ir lá, vou tentar, mas se não for bom para mim, eu não vou continuar. Então, assim, até podemos tentar, mas só ser daqui não vai ser suficiente para me manter comprando desse negócio, dessa marca. Essa é a mensagem que final que vocês deixam? Talvez essa é a principal mensagem. O que vocês deixariam para quem está nos escutando, para quem é investidor, para quem tem seu e-commerce aqui na região? Eu acho que sim, Sandri. Só o bairrismo não sustenta mais os negócios daqui. A gente tem que prestar atenção, sim, no valor do nosso negócio, da nossa marca, do nosso serviço, porque a gente está competindo o tempo todo com empresas do mundo inteiro, de fato. E o consumidor daqui, ele está olhando para essas marcas de fora, as marcas que estão aqui na região, e ele vai sim comparar, ele vai sim se importar com as práticas, ele vai se importar com o posicionamento delas, com a oferta, com o serviço, com a experiência, com todo o conjunto que uma marca, enfim, constrói. Eles estão olhando para isso e cada vez mais isso vai se tornar mais decisor na hora de fazer a compra, porque ficar preso à região, assim, né, a esse sentimento de tradição, ele não vai sustentar tanto por mais tanto tempo. Somente ele. Ele é super importante, as pessoas valorizam as marcas aqui, até se sentem parte, né? Querem, nossa, está crescendo, eu contribuí para esse crescimento. Mas é isso, não se sustenta sozinho, né? E acho que é esse o recado. Você falar da questão do inovar-se, né? Como vocês destacaram, né? A pandemia veio para mostrar que aquele que não inovou, aquele que não buscou alternativas, de repente está fadado a perder espaço, né? Como foi destacado aqui, muita gente buscou fora porque não encontrou aqui. Então tem que
que buscar essa inovação. Amanhã vocês apresentam mais detalhes sobre essa pesquisa na reunião Almoço da CIL, né? 11h45, acho, Isso, é o horário. No Salão de Eventos da CIL. No Salão de Eventos Até da fiz CIL. contato com a... Tô tentando contato com a CIL para ver se ainda tem ingresso. Não sei se você sabe, se tem vaga ainda. Até ontem, final do dia, a gente estava com 95% ocupado já. Então, últimas vagas aí para o pessoal fazer o contato com a CIL para ver se ainda tem. Acho que vai ser um bate-papo interessante, estaremos lá para acompanhar também. Obrigado Legal. pela presença, gente. Obrigada. Muito obrigado pelo e espaço. parabéns pela iniciativa de vocês. Viu? Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada pelo espaço. Conversamos com Pamela Faleiro e Pedro Carles, eles são sócios fundadores da Morama Branding. Morama também, o pessoal pode saber mais, redes sociais, site. Estava falando aqui. A gente está no Instagram, Morama Instagram. Branding, e o nosso site também é morama.com.br. O documento completo está lá também Já para está as disponível. pessoas. Já. Livre acesso. É livre acesso. Livre acesso. É realmente para pegar e usar. Bacana, obrigado pessoal, obrigado pela presença de vocês, estamos sempre às ordens aqui, tá bem? Obrigado. Obrigada. 9h30.